Que bom estarmos aqui novamente, nessa oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor. Mais uma vez, Deus nos concede a graça de estarmos aqui juntos. E nós estamos aí trabalhando no Salmo de número 91, falando sobre segurança, sobre estabilidade no ser de Deus, na pessoa de Deus. A pergunta que nós precisamos fazer é: quem de fato tem segurança estável? Quem de fato tem estabilidade na segurança, na certeza das convicções do que pode nos acontecer e daquilo que não pode nos acontecer? Então esse é um momento oportuno para a gente olhar para o Salmo e considerar as verdades que aqui nós encontramos, de modo que nós possamos desfrutar da palavra de Deus e que essas palavras tragam consolo, tragam estabilidade a cada um de nós. Então é muito importante pensar e perguntar a nós mesmos, ao nosso próprio coração: quem na vida, quem neste mundo tem segurança com estabilidade? Quem de fato tem estabilidade em todas as circunstâncias, em todos os momentos da vida? O Salmo então nos convida a isto, a pensar, a meditar sobre esta verdade. Versículo 5 até o versículo 10, ele traz aqui exortações a nós de que nós não devemos temer as circunstâncias. Devemos considerar a confiança, a estabilidade, a segurança inabalável que nós temos no ser de Deus, conforme os seus propósitos, conforme os planos que Ele tem estabelecido para cada um de nós. Então, o versículo 5 até o versículo 10 nos exortam a isso, dizendo: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Então vejam bem, não importa que mal, a grandeza do mal, a intensidade do mal que nos ameaça, que nos ataca, nós precisamos entender que o salmista está dizendo assim: nós temos uma segurança inabalável, porque nós fizemos do Altíssimo a nossa morada, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então veja que a única verdade, o único fundamento para nos dar uma estabilidade, uma segurança inabalável, é somente aquele que se refugia à sombra do Altíssimo, que esconde, debaixo das asas do Onipotente. É aquele que faz do Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Yahvé, a sua morada, o seu refúgio, a sua fortaleza. Então veja quais são os resultados aqui de confiar no Altíssimo. Então nós vamos viver sem esse medo, sem esse terror, sem essas coisas assustadoras e avassaladoras para nos aterrorizar. Não é que o salmista aqui faz dessas coisas, ele tenta amenizar isso e transformar isso numa coisa que não é real. Não, ele diz que todas essas coisas elas são reais. Contudo, todo aquele que se refugia no Altíssimo, todo aquele que esconde debaixo das asas do Altíssimo, tem essa certeza, tem essa segurança de forma inabalável, porque ele sabe que não depende dele, não depende das circunstâncias, mas depende unicamente do poder do Altíssimo, depende unicamente do propósito que Deus tem para cada um de nós. Então vejam bem, nenhuma ameaça ou perigo, por maior que seja, por mais intenso que seja, por mais poderoso que seja, é maior do que o poder do Altíssimo, daquele que criou os céus, daquele que criou a terra, daquele que trouxe à existência todas as coisas do nada. Então vejam bem, se nós encontramos isso na palavra de Deus e no ser de Deus, nós entendemos
que nada, absolutamente nada, tem poder igual ou maior do que o nosso Deus, o Altíssimo, o Soberano, aquele que de fato nos protege dentro de um propósito dele, dentro de um plano perfeito estabelecido por ele para as nossas vidas. Então o salmista não procura aqui de forma alguma amenizar essas coisas terríveis que acontecem em nossa vida. Até porque nós estamos vivendo isso em nossos dias. Essa pandemia assustadora que tem assolado o mundo inteiro e tem assolado o nosso país, os estados, não é, que tem enfrentado, como Amazonas, Maranhão, Fortaleza, Ceará, né, todas essas cidades, né, elas têm sido assoladas por essa pandemia, o estado de São Paulo, as cidades de São Paulo. Então vejam bem, todas essas coisas são reais, mas ele diz assim: a nossa segurança, a nossa estabilidade inabalável, ela não é fundamentada como se diz, na quantidade do mal que nos sobrevém, ou da intensidade, ou do poder das coisas que nos atacam, das circunstâncias que nos rodeiam, que nos assediam. Mas a nossa segurança, a nossa estabilidade, ela tem um único fundamento: fazer desse Altíssimo nosso refúgio, fazer desse Altíssimo a sombra na qual nós descansamos e que nós encontramos estabilidade, não é, de forma inabalável, segurança de forma inabalável. Vejam bem, não há uma ameaça que seja visível ou invisível, avisada ou inesperada, que possa pegar esse Deus de surpresa, que possa criar um trabalho para esse Deus, que possa fazer com que esse Deus se apavore ou fique sem recursos para tomar providências. Não, nós precisamos entender e amadurecer à luz das Escrituras que todas essas circunstâncias, elas estão dentro de um propósito soberano de Deus, elas fazem parte de um projeto maior de Deus, e Deus está usando cada circunstância dessa, cada situação, cada pandemia como ferramenta em suas mãos, como uma chave de fenda, e ajustando os seus, ajustando aqueles que confiam nele, aqueles que descansam nele, fazendo com que a sua fé seja amadurecida, que você deixe de ser dependente de você mesmo, dos seus próprios recursos, e passe a ser tão somente dependente de Deus, que você creia e descansa no propósito soberano desse Deus, que ele tem um governo, um controle absoluto sobre essas coisas. Versículo 7 diz assim, olha: caem 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então vejam bem, não importa quão grandes sejam as possibilidades de nós sermos acometidos, de sermos vítimas, de sofrermos. Então vejam bem, a proteção de Deus ela é certa. Contudo, para aqueles que não creem, para aqueles que não descansam nesse onipotente, para aqueles que não fazem desse único Deus o seu refúgio verdadeiro, a sua estabilidade, a sua segurança inabalável, eles serão atingidos, eles sofrerão. Não é? Eu não estou dizendo com isso que não há justo, não há um crente que não morrerá pela Covid-19. Não é isso. O que eu estou dizendo, o tratamento que nós temos é a certeza da proteção e da segurança de Deus conforme o seu propósito, conforme o seu plano, ele tem, o plano que ele tem para cada um de nós. Contudo, aqueles que não creem, eles não confiam no plano de Deus, eles não descansam em Deus, contudo ainda sofrerão, como também muitos ímpios não sofrerão com a Covid-19. Mas o que ele fala aqui também de um juízo final, ele fala de uma ira de Deus nos dias finais, quando Cristo voltar, quando acontecer o dia do juízo final, estabelecido ali por Deus em Atos 17, versículo 30 e 31, esse ímpio sofrerá o dano eterno. Esse ímpio, ainda que ele não tenha sofrido com a Covid-19, ainda que ele tenha escapado, mesmo não crendo em Deus, mesmo não fazendo de Deus o seu refúgio, fazendo de Deus a sua estabilidade inabalável, no dia do juízo final, ele terá um acerto de contas com esse próprio Deus. Não é? Vejam bem, o versículo 8 diz assim, olha, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios.
Então ele está dizendo assim, aqueles que creem, aqueles que confiam nesse Deus, verá o final penoso, a justiça de Deus e a ira de Deus sobre esses que não creem em Deus, que não se refugiam nele, que não faz dele o Altíssimo, no qual eles se refugiam, no qual eles descansam e encontram então essa estabilidade, essa segurança inabalável. Estamos protegidos, né? Os que creem, os que descansam, os que refugiam e confiam, estão protegidos da justa ira de Deus. Eles não sofrerão o castigo eterno. Veja que o versículo 8 até o versículo 10 trata desse castigo. O versículo 9 vai dizer assim, olha, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então ele vai dizer no versículo 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus não está dizendo necessariamente nesse texto que nesse momento terreno, nessa vida terrena, nenhum mal nos atingirá. Ele está nos reportando para o dia do juízo final. Assim como ele está dizendo no versículo 8, que nós vamos contemplar com os nossos olhos a ira de Deus, a justiça de Deus sobre o ímpio, a condenação do ímpio, desses que zombam de Deus, desses que pela ignorância desprezam esse Deus, esses que pela ignorância desprezam uma situação que nós estamos vivendo, esses que pela própria ignorância e arrogância acreditam que isso é simplesmente uma gripezinha, né? Nós estamos, como se diz, histéricos, nós estamos abalados. Não, esses que fazem de Deus, zombam de Deus, dessa disciplina, dessa correção de Deus por meio dessa Covid. E é interessante que o ímpio, cada vez mais, ele se rebela contra Deus e cada vez mais ele despreza Deus e ele endurece o seu coração contra Deus. Mas o texto diz, nós contemplaremos com os nossos olhos esses ímpios que se rebelam e que não fazem de Deus o único refúgio, não faz do Altíssimo a sua morada. Então vejam bem, qual é a implicação que nós precisamos fazer? Os ímpios sofrerão a ira divina, que é a sua recompensa. Por outro lado, os que depositam confiança em Deus e não sofrerão a ira de Deus. Você pode concluir versículo 9 e 10 com respeito ao justo e o versículo 8 com respeito ao ímpio. E isso nos leva lá para Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31 ao versículo 39, que diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele as demais coisas? O versículo 37 diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E o versículo 39 ele conclui dizendo assim, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do poder, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E com respeito ao justo, versículo 33 e 34, ele vai dizer assim, quem acusará? Quem nos acusará? Quem nos condenará? É Deus quem nos justifica e é Cristo quem morreu por nós. Vejam que esse plano de Deus em Cristo para o justo, para esses que fazem desse Altíssimo a sua morada, está dizendo, nada nos condena, nada pode nos acusar. Cristo morreu por nós e é Deus quem nos justifica na pessoa de Cristo. Pela fé, nós cremos que Deus nos justificou em Cristo Jesus. Enquanto o ímpio, simplesmente pela sua ignorância, despreza Deus, zomba de Deus e ainda zomba da disciplina, da correção, da educação e da punição que ele traz por meio de pandemias e qualquer outro método que ele quiser usar. Então vejam bem, nós não temos aqui nenhum sucesso prometido por Deus de garantia, assim, nós vamos ter sucesso e garantia de que tudo que nós fazemos, nós vamos ter sucesso e teremos aquilo que nós queremos. Não. O que a Bíblia nos ensina, o que esse texto nos ensina, que Romanos ensina é que no fim último, todas as coisas, segundo o propósito de Deus, vão resultar para a glória dele e ainda resultará em nosso bem. É isso que nós precisamos entender. Não temos aqui promessa de sucesso garantido em tudo quanto fazemos. É certo que vamos falhar, é certo que seremos vítimas de algumas pandemias, algumas pragas dessas, algumas
pestes dessas, mas o que ele está dizendo é, se Deus tiver isso como propósito, isso vai glorificar o nome de Deus e no final ainda resultará para o nosso bem. A aplicação última é, nós devemos apenas cumprir o propósito de Deus, sabedores de que nós estamos protegidos, guardados por Ele, segundo o seu propósito. E se Ele autorizar a praga ou a peste chegar até nós, ainda assim seremos protegidos por Ele, e isso vai resultar na glória dEle e no fim último para o nosso bem. Então descanse com essa palavra, se submeta a esse Altíssimo, se curve diante dEle e que Ele aplique essa palavra no seu coração. E que você entenda o refúgio que nós temos. Não é? Eu disse no início, quem de fato tem segurança, estabilidade inabalável? Somente aqueles que descansam à sombra do Onipotente, somente aqueles que se refugiam debaixo das asas do Altíssimo, somente aqueles que fazem do Altíssimo a sua morada em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Um abraço a todos e até mais.